Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos orar pelo pastor Josemir. Eu creio que o Senhor irá falar conosco em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite, meu Senhor, apresentando a vida do Teu servo mais uma vez em Tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. O Senhor, meu Deus, não dispensa ninguém de mãos vazias. E eu creio que o Senhor irá falar conosco para o Teu nome ser glorificado. Abençoa o Teu filho, usa ele, Senhor. Guarda ele, guarda a casa dele, ó Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua graça, Pai amado, que nos cerca. Abençoe poderosamente o Teu filho, usando ele, porque nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz por intermédio da Sua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor recebendo o pastor Josemir. Boa noite a todos, saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Todo mundo cansadinho, né, irmãos? Mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Sempre grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Mas como diria o pastor Fabrício, eu não quero me demorar, ser mais delongas. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Por favor, se tivéssemos, ou melhor, corrigindo, eu acredito que um tema mais apropriado para essa palavra é ser fiel e seja forte, tá bom? Segura na cadeira aí que Deus tem uma palavra para nós. Ser fiel e seja forte, tá bom? Josué capítulo 14, a partir do versículo número 6. Nós ler apenas alguns versículos, depois nós vamos para o livro de Números, depois nós vamos dar uma olhadinha lá no Êxodo, e eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Deus abençoe, Deus abençoe. Josué capítulo 14, a partir do versículo de número 6. Louvado seja Deus. Leamos em nome de Jesus. O povo de Judá procurou Josué em Gigal. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: sem dúvida vocês devem estar lembrando do que o Eterno disse a Moisés, homem de Deus, com respeito a você e a mim. Caleb está falando em respeito a ele e a Josué. Quando ainda estávamos em Cades Barneia, eu tinha 40 anos de idade. Quando Moisés me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, apresentei um relatório precioso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme ao lado do Eterno, amém? Que o Espírito Santo de Deus e o próprio Eterno possa nos ajudar, possa abrir a porta da palavra e que possamos ser alimentados nessa noite e que a mesma venha e supra a nossa necessidade em nome de Jesus, amém? Querido, nós não queremos gastar o tempo com explicação acerca do êxito, acerca do chamado de Moisés e, sobretudo, a história do povo de Israel em detrimento ao povo do Egito. Nós conhecemos a história que começou com José, quando José se torna governador, quando José, sendo um homem fiel e temente a Deus, liberta o povo, podemos dizer assim, de uma miséria, de uma fome. Deus usa José para tão somente abençoar toda uma nação, somente por causa da sua fidelidade e também da sua coragem. Porque nós dizemos que somos fiéis, se não formos corajosos, parece até uma blasfêmia, porque para ser fiel, missionária Tânia, tem que ter coragem. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, e que nós vamos ver, que o próprio Deus chama Josué de ser forte e corajoso. Quando Deus nos adverte para sermos fortes e corajosos, é porque
está claro que nós vamos enfrentar dificuldades. E é claro que para enfrentarmos as dificuldades, precisamos ter, primeiro, fé, que implica em obedecer a Deus. Porque se não tivermos fé, nós não obedecemos. Para obedecer a Deus, primeiro precisamos ter fé. Porque dizermos que temos fé e não mostrarmos do que a nossa fé é capaz, estamos enganando a quem? A nós mesmos, dizendo que estamos fé e praticando uma coisa totalmente ao contrário do que dizemos. Pois, para provarmos que temos fé, é preciso desbravarmos as dificuldades ou transpormos as barreiras que se levantar diante de nós. Aí agora vem uma junção da fé com a coragem. E aqui nós vamos observar que Caleb, um homem que já está com 85 anos de idade, é interessante nós observarmos que quando Moisés é chamado, Moisés tem apenas também 40 anos de idade. Quando ele é levado pelo próprio Eterno, pelo próprio Deus, a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, ele tinha 40 anos de idade quando foi chamado. E observe que quando ele começa o seu ministério, ele tem 80 anos de idade. Ele passa 40 anos se preparando, aprendendo acerca do que é servir a Deus, com seu sogro e apacentando ovelhas. Ele passa por uma faculdade. Aí depois, quando ele está com 80 anos, agora preparado por Deus, é claro, ele sai para a sua jornada. E a primeira dificuldade de Moisés é convencer a Faraó. Eu não quero aqui me ater a todos os parâmetros, todos os pontos, pois fica muito extenso. Mas os irmãos conhecem a história. Faraó não quer deixar o povo ir embora, pois a mão de obra que sustenta todo o Egito praticamente estava na mão de Israel. Eram os israelitas, seus escravos, que construía toda a cidade. Como é que ele ia libertar esse povo? Aí Moisés tem que se mostrar forte e corajoso, apesar de estar com 80 anos de idade. E nós conhecemos a história. Deus revela isso para Moisés, dizendo que Faraó não vai liberar de qualquer jeito, mas Deus promete a Moisés que estaria com ele. Isso é tão certo ou fato que Moisés reluta, Moisés rejeita, Moisés não quer estar diante de Faraó. Primeiro porque ele tinha uma dívida, primeiro porque ele havia cometido um crime, ele tinha uma dívida, pois havia tirado a vida de um egípcio e enterrado o seu corpo na areia. Já começa por aí. Mas quando Deus aparece para Moisés, lá na sarça, acontece algo miraculoso, extraordinário, algo que é dos céus. Moisés brigando com Deus, questionando com Deus. Em algum momento Deus pede para que Moisés coloque a mão no seu peito, ou dentro da sua roupa, mostrando para Moisés que Deus era com ele. Moisés, quando coloca a mão no peito, que tira a mão está leprosa. Aí Deus manda ele colocar a mão de novo no seu peito, e quando ele tira novamente, a mão está curada. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, quem vai é você, mas quem vai fazer o milagre sou eu. Quem vai estar na presença de Faraó não é tu, Moisés, sou eu que vou falar através de ti. É eu que vou realizar os sinais para que Faraó saiba que eu sou o Deus que não abandona o meu povo. Mas Moisés tinha algumas dificuldades, sobretudo problema com a expressão. Ele tinha dificuldade na fala. Ele disse: eu sou um homem duro de palavra. Aí Deus disse: você é homem duro de palavra? Está com dificuldade?
leva Arão contigo. Eu vou falar para você. Você vai falar para Arão, e Arão vai falar para Faraó. Mas não me dê desculpa, porque quando eu falo, eu garanto. Quando eu mando, eu garanto, Moisés. Aí Moisés desce para a sua missão. Mas aqui nós observamos que é numeroso o povo do Egito, ou o povo de Israel dentro do Egito. E aí começa a empreitada de Moisés. Eu fico imaginando o que passava pela cabeça de Moisés, diácono Kleber, presbítero Kleber. Depois de 40 anos fugitivo, volta agora aos olhos daquele povo como alguém que não tem mais crédito, porque os 40 anos a credibilidade dele se perdeu perante o Egito. Ele não era mais o príncipe lá no Egito, ele era o fugitivo. Agora, diga-se de passagem, pastor de ovelhas, e agora servo do Deus Altíssimo, ao contrário da crença do povo egípcio, que era um povo idólatra. Imagine a dificuldade de Moisés. Se ele não tivesse fé, e se ele não fosse corajoso, como ele ia realizar essa empreitada? Mas quando Moisés está diante de Faraó, Deus começa a cumprir cada palavra que havia prometido para Moisés. Aí Moisés começa a tomar ânimo. Primeiro porque ele não é detido, eles não tocam em Moisés. Primeiro porque eles ficam atônitos por ver Moisés agora transformado. Às vezes nós ficamos, quando aceitamos a Jesus, irmãos, nós sumimos da sociedade, largamos de andar com muitas amizades. As pessoas olham para nós e dizem: você está diferente. As pessoas começam a ver em nós algo diferente. Talvez elas não compreendam, mas começam a ver algo em nós diferente. Quando eles olharam para Moisés, não era mais um Moisés fanfarrão, não era um príncipe, não era um bajulado da sua mãe adotiva, não era mais irmão de um faraó adotivo, não. Agora era um homem transformado por Deus, falando em libertar o povo, falando em levar a nação de Israel para adorar o Deus vivo lá no deserto. As pessoas ficaram olhando, dizendo: não, tem algo diferente aí. E quando nós, na nossa vida, trazendo para os dias de hoje, obedecemos a Deus e somos fiéis a Deus, aonde estivermos, alguma coisa vai acontecer ao nosso favor, porque Deus está conosco em todo momento. Nós não precisamos nos rendermos aos decretos do mundo. Nós não precisamos e não podemos nos rendermos ou nos sentirmos menosprezados por aqueles que se acham que está sobre nós, porque antes nós servimos a um que é maior do que todos. Nós somos tementes àquele que é fiel e verdadeiro, aquele que antes de que houvesse qualquer coisa ele já era, aquele que disse: eu sou a fiel testemunha, eu sou o que vai diante de vocês. Deus está dizendo: eu não vou atrás, eu não vou do lado, eu vou na frente de vocês. Moisés, quando entendeu isso, disse no seu coração: eu não preciso me preocupar com o meu passado, porque o meu passado ficou lá atrás. Eu preciso olhar para frente, para onde Deus está me direcionando, porque os caminhos serão abertos e o povo vai ser liberto, porque Ele é fiel e verdadeiro. Moisés entendeu isso quando estava diante de Faraó. Mas aí nós vimos que
que Faraó começa a relutar em libertar o povo. Aí vem as pragas, ou a mão poderosa de Deus. Deus começa a enviar praga, irmãos, para mostrar o seu poder, não para mostrar que Moisés era poderoso, não, para mostrar que o que Moisés estava falando era verdade, para mostrar que o Deus que Moisés estava servindo estava com ele, para dizer para Faraó que o Deus que o enviou não estava para brincadeira e que o negócio ia apertar. Aí começa com as pragas, presbítero Kleber. Até então não tocaram nas vidas, começaram a tocar nas águas. Começou a enviar enxame de mosca, começou a mandar úlcera, começou a enviar praga da noite, começou a ferir o rio com sangue, começou a matar os animais, e por último começou a tocar no mais precioso, começou a tocar na vida, até que Deus, já irado, disse: não vai ficar nenhum primogênito vivo dos egípcios, tanto do maior ao menor, seja ele filho de príncipe, de Faraó, do pai de Faraó, ao empregado, vai morrer todo mundo, para que eles saibam que eu sou Deus. E Deus ainda fala para Moisés: eles vão entender tão que eu estou com você, que vai chegar ao ponto que ele não vai querer vocês na presença dele. É ele que vai mandar vocês sair da presença dele. E assim acontece. Mas quando nós olhamos para o texto que lemos, nós vamos ver alguém que está seguindo os passos de Moisés, alguém que está obedecendo, sendo fiel a Moisés, porque entendeu que Moisés era de fato um homem de Deus e que estava a serviço de Deus na terra. Quando nós entendemos isto, nós não precisamos pedir nada para Deus, porque Ele é fiel e conhece quem é fiel para com Ele. Quando nós obedecemos a Deus, sendo forte e sendo corajoso, sabe o que vai acontecer? Deus não somente vai abençoar a nossa vida, mas também os nossos descendentes. Deus também vai abençoar não somente a nós, mas vai abençoar também toda a nossa casa. Você está entendendo o tamanho da responsabilidade que Deus está colocando sobre nós, chamando a nós para uma responsabilidade de uma envergadura espiritual? Às vezes queremos a nossa casa bem, mas não obedecemos e não acreditamos no que Deus pode fazer. Assim foi com aqueles 12 espias que foi enviado à terra de Canaã. Eles viveram experiências extraordinárias. Sabe o que é você olhar para a sua retaguarda, olhar para trás ou por cima dos ombros e ver o mar fechar e engolir, tragar, matar um exército inteiro? Sabe o que é você atravessar a pé enxuto e ver um paredão de água de um lado e de outro, segurado pela mão do próprio Deus, em forma de um vento que perdurou toda a noite? Sabe o que é eles ouvirem e ver Moisés dizer para o povo: o soldado que vocês hoje estão vendo, vocês nunca mais verão. Quando chega do lado de lá, que eles olham para trás, só tem corpos de animais misturado com carruagem, misturado com corpo de humanos, porque Deus os livrou da mão
de Faraó e de seus carros e cavaleiros. Sabe o que é? Você está de noite em um deserto em que a temperatura está a 2, 3 graus negativos, mas que à sua frente tem uma coluna de fogo, na sua retaguarda tem outra coluna de fogo, não só aquecendo, mas também matando todo tipo de animal peçonhento, somente para que o povo continuasse a sua jornada. Sabe que é um sol escaldante de 40 graus, em algumas regiões densas chega a 50 graus, mas em cima da sua cabeça tem uma nuvem que circunda todo Israel, protegendo do sol, para que eles continuassem, um ar condicionado preparado por Deus, para que eles não tivessem nem sede. Sabe o que é você olhar para o seu pé e não ter quem confeccione um sapato, não ter um sapateiro, mas o sapato que eles saíram do Egito continua a crescer junto com o pé do adolescente, somente para que eles entendessem que Deus não trouxe para o deserto para deixar padecer. Você sabe o que é ter uma cidade fortificada, armada, esperando o povo de Israel para quando chegasse próximo, ser todo mundo morto a fio de espada, e Deus dizer: você desvia para a direita, porque tem uma emboscada para vocês aqui, e vocês têm que passar por aqui, porque eu preservo a vida de vocês. Eles peregrinam por 38 anos, depois eles acampam, e Moisés, recebendo as diretrizes de Deus, a ordem de Deus, como deveria fazer, chama lá Moisés. Tem uma terra que eu prometi aos antepassados desse povo. Pensa que eu me esqueci de José do Egito? Você pensa que eu me esqueci de Jacó, que eu mudei o nome dele para Israel? Você pensa que eu esqueci da promessa que eu fiz? Não foram os 400 anos de escravidão e desobediência e de falta de busca que eu me tornaria mal, Moisés? Eu vou dar a terra que são de vocês por herança. Eu vou devolver, vou restituir a terra, uma terra que emana leite e que emana mel. Você vai fazer o seguinte, Moisés: você vai pegar os líderes de suas respectivas famílias, Jesus, no tocante àqueles que têm alto respeito, e vai enviar para espiar a terra, porque quando eles retornarem, eles darão o relatório do que viram. E quando eles chegam lá, eles já começam a se assombrar, porque lá estão vários povos, diga-se de passagem, povos bons ou ruins? Povos ruins. Lá tinham os anarques, lá tinha os jebuseus, tinha até homens que eles viram como gigantes, da qual era da linhagem de Golias. Ou melhor, Golias é da linhagem dele, melhor dizendo. E eram homens armados, tanto no pé da montanha, quanto à beira do mar, quanto também no cume da montanha. A cidade eram grandes, fortificadas e bem guardadas, mas estava como Deus havia dito. A
cidade mana leite, a terra mana leite e mel. Era um lugar onde tinha água, onde a terra era muito fértil, onde as abelhas polinizavam e produziam muito mel, onde as vacas tinham muita pastagem para comer, dava muito leite, onde a fartura era abundante. Mas eles esqueceram do que Deus havia feito por eles no passado e começaram a se mostrar de forma covarde, começaram a se mostrar de forma, sabe, que a fé não estava perante eles. Começaram a olhar para a dificuldade que a terra expunha para eles. Mas graças nós damos ao nosso Deus eterno, que Deus não levanta uma multidão, mas em meio à multidão, Deus vai sempre levantar alguém que vai dar uma palavra que vai tocar os céus. Em meio às dificuldades, Deus vai sempre levantar alguém que vai dar uma palavra de envergadura espiritual, de obediência, de temor e de coragem, porque Deus é corajoso, porque Deus é forte, porque Deus é um Pai bondoso, porque Deus é um Pai fiel, e nós devemos nos comportar como devemos ser, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Devemos nos comportar como tais. Alguém olhou para a terra e viu o que a terra apresentou para eles. Eu fico imaginando a euforia de Caleb. Estava jovem ainda, com 40 anos. Quando ele viu a terra, ele disse assim: o meu pedaço vai ser esse aqui, do lado de Hebron, até lá no mar. Eu quero esse pedaço aqui. Aí alguém já disse assim: como é que você vai fazer? Vai ser com a sua caçarola? Vai ser com o seu cabresto que você segura a sua ovelha? Vai ser com a sua ferramenta de lavrar a terra? Porque olha para esses homens. Aí Josué e Caleb faz uma observação, ou melhor dizendo, não é uma observação, é uma afirmação. Quando eles retornam, porque há eu não sei se é um ditado que diz que uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Agora imagine 12, ou podemos dizer, dos 12, somente 2 deram relatório positivo. Imagine 10, observe que o percentual é muito pequeno, espalhando por todo Israel. Nós vamos morrer, nós vamos ser reduzidos a pó, nós vamos ser expelidos ou esmagados como gafanhotos. Nós não temos chance, porque a cidade é guardada, é murada, é fortificada. Nós não podemos. Aí alguém levanta e diz: a cidade de fato é guardada, é grande, é fortificada, mas se Deus prometeu, Ele nos dará condições de expulsá-los e nós adentrarmos a terra e tomar aquilo que Deus nos prometeu. Olha a diferença. Existem pessoas, irmãos, que ele dá até uma risadinha de ironia quando alguém diz: eu posso alcançar tal coisa. Aí ele olha para você e diz: quem você? Não pode não. Só que quando uma pessoa que tem fé, que é temente a Deus, irmãos, ele não esquece do que Deus fez no passado. Ele não esquece do mesmo Deus que operou no passado,
opera no presente e visita o nosso futuro. Aí ele não se redime ao tempo ou à sua condição financeira ou física. Ele se reporta ao céu e diz: eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu não tenho nada, mas o Senhor é o dono de tudo, porque todas as coisas foram criadas através da sua palavra. Quando nós temos fé, nós não olhamos para a dificuldade, mas olhamos para aquele que pode transpor todas as dificuldades. Temos que ser fortes e corajosos. Temos que ser fortes e corajosos. Enquanto a vida, há esperança, e essa esperança tem que ser pautada ou embasada em Deus. Aí um homem, ele faz questão de frisar isso, de falar a sua idade, mas ele reporta-se ou atribui tudo aquilo que está sobre ele ao eterno ou ao próprio Deus. Ele nunca diz eu, meu, faço, posso, tenho, vou. Ele sempre diz: se o eterno permitir, se Deus me conservou, Ele é fiel e justo. Ele vai dizer que ele está com 85 anos, porque Deus o conservou em vida. Entenda isso, ou precisamos entender isso, que enquanto Deus for o nosso Deus, nós não vamos tombar a terra antes que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida. Se nós crermos e formos fiéis a Deus, vai chegar com 80 anos, vai chegar com 81 anos, 82 anos, 85 anos, vai chegar a 90 anos, e você vai estar lúcido, forte, gozando de perfeita saúde, somente para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, e outros que estejam ao seu lado vejam o tamanho do Deus que você serve. Aí, a fidelidade, ela tem que ter, sabe, uma imagem. Ela tem que ter uma base, ela tem que ser referenciada. Nunca é no singular, sempre é no plural. Nunca é o indivíduo. Vai ter sempre alguém com ele. Observe que aqui ele deixa bem claro que a palavra, quem deu, foi Moisés a ele. E ele se reporta a Moisés de maneira dizendo que a palavra que Moisés, homem de Deus, liberou sobre ele. Agora, por que Moisés liberou a palavra sobre ele? Porque ele se mostrou forte, porque ele se mostrou corajoso, porque ele se mostrou com fé. Aí Moisés, que já estava cansado e velho também, pois Moisés estava com 119, 118 anos, com 120 ele morreu, já estava cansado, mas ainda tinha força para falar, a sua mente ainda estava lúcida, e a sua fé inabalável. Ele olhou para Caleb, agora é coisa minha, é imagem da minha mente pequena. Moisés olhando calmamente para Caleb, ouvindo Caleb dizer que a cidade era grande, era fortificada, era guardada por pessoas que eram assassinos natos, preparados para matar. Mas quando ele ouve o relatório de Caleb, dizendo: se Deus nos prometeu, Ele é fiel para nos dar.
Se Deus falou que entraríamos, nós vamos entrar. Aí Moisés olha para Caleb e diz assim: pois a terra que pisou os teus pés. Aí a fé de Moisés já estende-se mais um pouco do que a fé de Caleb. Caleb está pensando naquele momento. Moisés já está lançando a palavra sobre Caleb, não só para ele, mas também para a sua descendência. Moisés está dizendo: somente porque tu foi fiel, somente porque tu acreditou, a terra que tu pisou não será só tua não, será tua e de toda a sua descendência. Eu quero me ater a esta palavra por causa da tua fidelidade. Ah, Jesus amado, a tua casa não vai se perder. A tua fé não é uma fé pagã. A fé que temos no Deus eterno é uma fé tão viva, que tu tens chorado, mas no fundo do teu coração, aquele sentimento de certeza de que Deus está fazendo alguma coisa. Eu libero da parte de Deus essa palavra. Deus já está movendo o coração da tua casa, Deus já está movendo o coração da tua descendência. Deus está abrindo os olhos espirituais da tua parentela para mostrar que você é um servo fiel, para mostrar que você é uma serva temente a Deus, que você não está aqui por brincadeira, que você não declara o nome do Deus de Israel em vão. Deus já tem mostrado para a tua casa, para a tua parentela, que você serve um Deus verdadeiro, e que em breve muitos verão o que Deus há de fazer na tua casa, somente por causa da tua fidelidade e da tua coragem em perseverar e obedecer ao Deus que você serve. A nossa força não vem de outro homem. O salmista vai dizer que o Senhor é a nossa força. Se nós apoiarmos uns nos outros, a força é humana, é física, é psíquica. Mas se nós nos apoiarmos em Deus, a Bíblia vai dizer categoricamente, quando em Mateus 6, o versículo 33 vai dizer: primeiramente é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí Deus diz, ou o próprio Cristo vai dizer: tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, isto vos será concedido. Agora imagine Deus prometendo algo para nós, e nós obedecendo a Ele. Sabe como é que minha fé me diz? Sabe como é que eu transformo em palavras a minha fé? É que não tem obstáculo que fique na frente. Se tiver parede, você fecha os olhos e pode ir em direção à parede, porque Deus disse que vai te levar. Você não vai morrer, você vai transpor a parede. Vai haver um terremoto, como houve lá na prisão com Paulo e Silas. Quando eles começaram a louvar, o manifestar de Deus foi tremendo, que a Bíblia vai dizer que as cadeias caíram. Sabe por quê? Porque a cadeia prendia os pés e prendia as mãos, mas a fé deles era suficiente para louvar a Deus em meio ao caos. Aí Deus dá ordem, desce lá anjo, promove um terremoto e liberta os meus servos. Quando nós louvamos a Deus e somos fiéis a Ele, Ele cumpre com a sua palavra. Precisamos apenas acreditar na sua promessa. O horário já foi. A palavra de Caleb, junto com Josué, ele pergunta para Josué: você lembra qual foi a palavra? Quando eu e você fomos enviados,
Moisés ainda fez uma advertência: vocês vão pelo Negueb, porque a informação que chegou a Moisés é que o Negueb era um lugar de acesso mais fácil. Mas mesmo por onde Moisés instruiu eles irem, tendo informação de que pelo Negueb seria mais acessível a terra, eles se depararam com a dificuldade que a terra apresentava. E tudo isso é permissão de Deus, porque, segundo algumas linhas teológicas, era primavera, e naquela época as uvas estavam em exceção, fortemente banhando a terra. E eles pegaram um cacho de uva. Como é que nós dizemos? Aqui tem água, cuja fórmula é H2O, e que o nosso corpo, em comparação com a terra, também é a mesma proporção. Nós temos uma porcentagem de água no corpo e uma porcentagem de pele, osso, assim também como a terra. E alguém vendo, oh meu Deus, não acredita que a água pode matar a sede. Eles trouxeram o cacho de uva, botaram o cacho de uva lá e disse: a terra é boa, está aqui, mas nós não podemos. Neutralizou, bloqueou, paralisou a promessa de Deus na vida de quem estava acompanhando Moisés, somente pelos benefícios que Deus estava dando para Israel. É por isso que você vai conhecer pessoas, ou você conhece pessoas, que você está do lado dela há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, e parece que nada muda na vida dela. A casa não é abençoada, a vida financeira é travada, a vida espiritual não rompe, porque ela ouve sobre Deus, vê até Deus fazer na vida de alguns, mas ela nunca acredita que ela pode ser abençoada por Deus. Ela nunca acredita que o sobrenatural e que as promessas de Deus está liberada sobre a vida dela, basta ela crer. Assim também foi o povo de Israel. Observe que os 10 saíram espalhando pelo arraial. É fácil pegar o microfone e pregar, é fácil liberar a palavra. Eu estava comentando com alguém essa semana acerca da fidelidade de Deus. Eu não vou me ater à data, mas faz um tempinho, mais de 15 anos, eu fui em Piauí levar 200 pneus com um caminhão da empresa que eu trabalhava, e era época de política. Mudaram o fluxo da cidade. A mão que era mão em contra passou a ser só mão indo, e a mão que era indo e vindo também passou a ser mão só subindo, para desobstruir o trânsito daquela cidade. Eu descarreguei por volta de meio-dia, falei: vou procurar um lugar para almoçar. Estava com outro rapaz por nome Carlos, e ele falou: também estou com fome. E eu estava atrás de um carro de som. A cidade estava muito movimentada, a cidade de Piauí. E Piauí, quem bem conhece, tem uns lugares que é morro. E quando eu estava passando, que eu passei em uma transversal, eu vi uma caçamba vindo, e aquela caçamba estava com pouco freio, mas a caçamba bem arrumadinha, com aparência de recém-reformada. E quando eu vi que ele ia parar, eu tirei a gabine. Isso é automático de qualquer condutor, livrar a gabine. Eu livrei a gabine, mas tinha um carro de som que estava muito devagar, e eu tirei, e ele pegou do pneu para trás na carroceria do caminhão. A caçamba do rapaz acabou a frente. Parece aquelas latas de sardinha quando você rasga ela. O capô arrancou, os faróis acabou, o radiador furou, quebrou somente uma ripa da carroceria do caminhão, era carroceria de madeira, e 2 grampos amassaram.
O camarada quase 2 metros. Eu já parei na minha mão, liguei o alerta, desci do caminhão. O camarada veio, eu falei, não encoste em mim não. Mas não é porque eu sou bravo não, irmão, é que eu estava com medo dele me segurar mesmo. O camarada forte. Eu falei, não toque em mim não. E muita gente veio, e ele disse, você é doido, você passou muito rápido. E eu falei, não meu amigo, eu estou passando normal aqui, o que aconteceu? Você não parou por quê? E aí quando nós estávamos conversando, ele falando muito exaltado, passou uma viatura. Eu vi quando a viatura passou, manobrou e voltou. Parou um pouco atrás, veio o policial, 2 policiais. Cadê o condutor do caminhão? Eu falei, sou eu. Pediu o documento, eu dei. E o rapaz continuou bravo. E dentro de mim, o Espírito Santo falava, fica quieto. E eu me calei. O policial olhou para mim, você é de onde? Eu falei, Vitória da Conquista. Tá fazendo o que aqui? Eu fui descarregar na Cobap, que era uma loja de pneu. E o senhor, o documento do carro, ele não tinha o documento do carro. A sua CNH, ele não tinha CNH. E no meu, sabe, missionária Tânia, eu tinha o Espírito Santo me controlou ali, Deus falou comigo, fica calmo, fica quieto. Eu fiquei quieto. E aí esse camarada esbravejou. E o policial fez a ocorrência, olhou lá, olhou o caminhão parado na mão. A caçamba avançou uns 5 metros, avenida dentro, estava carregada. E aí eu falei para ele, eu falei com um rapaz que estava comigo, eu falei, rapaz, eu vou ajudar esse rapaz. Ele falou, o que, rapaz? Eu falei, eu vou comprar o capu, vou comprar os faróis, vou comprar a frente e vou trazer para ele. Irmão, crente não pode ser, sabe, irmão? Da onde sabe de não, da onde esperto não, que isso é maldição. A Bíblia diz que é melhor você dar do que receber, porque Deus já prometeu que nos daria. Agora nós precisamos apenas ser o abençoador, porque ainda que você não tenha condições, Deus vai te abençoar. E aí eu falei com o Carlos, falei, rapaz, eu vou procurar lá em Conquista, vou procurar o capu, vou procurar a grade, os faróis, vou trazer para esse cara. Fiquei com pena dele, a caçamba toda arrumadinha. E aí sabe o que é que o policial veio, bateu de novo e falou assim, ó, o senhor está liberado, pega seu caminhão e some daqui. Aí eu não sabia se eu ia embora, e o camarada cabeça baixa, rapaz, me deu uma pena do rapaz. Naquele momento, irmãos, a mesma voz que falou, fica quieto, disse assim, pega teu carro e vai embora. Aí é treva e você é luz. Mas foi na hora, eu peguei o documento, peguei na mão do policial, falei, posso ir? Ele falou, pode. Eu estava com fome, a fome passou, eu só vim almoçar aqui em Conquista. Peguei o caminho e vim embora, irmãos. Quando nós servimos a Deus e que o nosso coração é temente a Deus, Deus, ele, sabe, promove essas coisas na vida da gente. Não é porque ele ficou com prejuízo. Talvez se ele fosse um servo de Deus, ele não ficaria no prejuízo, Natan. Talvez se ele fosse temente a Deus, chegaríamos a um acordo, o policial fez a ocorrência, deixa a ocorrência para lá, vamos ver que eu posso te ajudar. Mas ele usou palavra de baixo escalão, mentiu. E eu preocupado com ele, porque nós como crentes não queremos a maldade de ninguém. Caleb fez algo diferente? Não. Caleb disse, mas por que Deus vai expulsar esse povo? Se nós formos estudar a história daquele povo, foram eles que tomaram a terra de Canaã, foram eles que derramaram sangue inocente, adorando a deuses de Baal, matando crianças, sacrificando a Moloque. A terra estava amaldiçoada, a terra era boa, mas tinha um povo lá hostil e pecador. E que em outras épocas, aquela terra já foi de um povo que adorava e cultuava a Deus, e Deus estava restituindo, entende isso? Deus não estava tomando. Aí talvez você diga, mas pastor, o que tem a ver com a nossa vida? É que nós devemos ser apenas fiéis, perseverantes e corajosos em servir a Deus. E quando nós somos fiéis, corajosos e tementes a Deus, porque o provérbio vai dizer que o princípio de toda sabedoria é o quê? O temor a Deus. Antes de fazermos qualquer coisa, temos que temer a Deus, seja para qualquer que seja. Eu vou fazer para com Anderson, me permite usar a sua pessoa. Antes de pensar em Anderson, eu tenho que pensar o que é que Deus vai achar.
O que é que Deus acha disso? Porque eu me digo servo do Senhor. Aí agora Deus está de lá somente contemplando as nossas ações. Se a nossa ação for positiva ou estiver alinhada com o seu decreto, não tem para ninguém. Talvez alguém vai dizer: você é metido, você quer ser melhor que os outros. Não se preocupa não. É Deus que está fazendo isso na nossa vida. É Deus que está restituindo aquilo que nós perdemos. Deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas dizer o que quiser dizer. Nós éramos filhos das trevas, mas pela maravilhosa graça, aleluia, que nos introduziu na luz da salvação. Jesus, segundo está em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, olha, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Não é nascido de uma relação comum conjugal, mas nascido do Espírito. Nós recebemos uma nova identidade. Os nossos nomes não estão somente lá no cartório. Os nossos nomes não estão só no fórum. Não, os nossos nomes, segundo a palavra de Deus, está escrito no livro da vida, e diga-se de passagem, na vida eterna. Nós estamos com os pés aqui na terra, mas a nossa morada, como está em João 14, não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Nós estamos aqui, mas não podemos nos comportar como cidadãos da terra. Nós devemos nos comportar como Josué e Caleb, que estava em meio a 10, mas foi suficiente a fé e a coragem de 2 para Moisés abrir a boca e dizer: a terra que vocês pisaram será de vocês e será também da sua descendência. E hoje eu venho aqui dizer a vocês que a fé de vocês não é uma fé pagã. A insistência de vocês em servir a Deus não é uma assistência vã, porque a palavra vai nos garantir que não é vão, pastor Rodrigo, o nosso trabalho no Senhor, não é vão a nossa fé no Senhor, não é vã a nossa persistência em perseverar a Deus, em Deus, não é. Vai ter uma recompensa. Quando nós olhamos para os Salmos de número 126, em que o salmista vai dizer: aquele que leva a sua preciosa semente, andando e rindo, andando e chorando. E como se não bastasse chorar, vai dizer que as nossas lágrimas está regrando. Quando você chora, Deus está vendo as tuas lágrimas. Quando você ora, apresentando as tuas causas a Deus, lembra do que aconteceu com Zacarias? A Bíblia diz que ele estava fazendo o quê? Servindo a Deus aonde? No templo. E a Bíblia diz que Deus manda um anjo, e não foi qualquer anjo. Desce, olha para Zacarias e diz: as tuas orações foram o quê? Ouvidas. Vocês já leram na Bíblia a oração de Zacarias? Me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Minha esposa Esther, você ouviu isso na Bíblia? Zacarias orava em silêncio. Zacarias orava em pensamento. Zacarias falava com Deus no secreto. Tem pessoas aqui, irmãos, que abrem a boca somente para conversar, sabe, para distrair, mas na hora de falar com Deus, ele não fala, porque não tem coragem de abrir a boca, sabe, para falar para Deus, ou para que, até preocupado de pessoas ouvirem, porque grandes são as suas dificuldades, mas dificuldade maior enfrentou aquele povo. Diga-se de passagem, Josué e Caleb, por não só ter que enfrentar
as dificuldades que a terra já apresentava para eles, mas também enfrentar a falta de fé dos seus próprios companheiros. Mas Deus não os deixou de mãos vazias. Deus honrou a fé daqueles homens. Eu fico imaginando Caleb com 85 anos dizendo assim: eu estou forte. Ele diz assim: porque eu comi muito queijo, porque eu comi só produto natural, porque eu dormi cedo, porque eu fui várias vezes ao médico, porque o Senhor me conservou em vida. Olha, irmãos, Deus falou com o povo do Egito desde a hora que enviou Moisés para libertar o povo. Nunca os abandonou em momento algum. Se a Bíblia vai dizer que as roupas não se desmanchavam, sapatos não se desgastavam, antes cresciam junto com o pé da criança. Se a Bíblia vai dizer que até quando eles desejavam comer carne, Deus permitia uma fartura de carne. Se a Bíblia vai dizer que quando as serpentes começaram a picar por conta da desobediência, vai dizer: olha, pega uma viga, faz o símbolo de uma cobra, levanta, e aquele que olhava fica curado. Até isso Deus curava, as picadas das serpentes. É eu que vou me preocupar com o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Podemos, missionária Tânia? Não podemos, missionária Tânia. Esses dias me permita, missionária Tânia, eu passei pela missionária Tânia, estava voltando, fui levar a Thalita no trabalho, a missionária Tânia estava indo para a academia, estava uma garrafinha, e eu falei com ela, depois cheguei aqui. Ela ficou sabendo, porque eu me sinto, sabe, próximo a ela para falar dessa forma. Eu falei: a senhora não sabe a alegria que eu fiquei em ver a senhora fazendo as suas atividades de manhã. Aí ela me falou que estava indo para a academia, porque grandes foram a dificuldade que a missionária Tânia enfrentou, mas em momento algum eu acredito que a senhora perdeu a fé em Deus, porque para a medicina não era nem para a senhora estar aqui. Então Josué e Caleb está certo em dizer: eu estou forte, porque o Senhor me conservou em vida. Você está aqui porque Deus tem conservado a tua vida. Temos que parar de buscar coisa lá fora e trazer aqui para dentro. Tem que ser, mandar lá para fora o que recebemos aqui dentro, para a glória de Deus. Temos que parar de nos preocuparmos em olhar para o tamanho da dificuldade que está aí fora, mas olhar para o que está dentro da palavra de Deus. Que um povo desprovido de qualquer técnica militar tomaria aquela terra. De que um povo que peregrinou 40 anos seria abençoado por uma promessa que já havia ficado de molho por 400 anos. Então muitos daqueles disseram: não vai rolar. Mas hoje nós vamos sair daqui convicto de que o Deus que servimos, Ele é fiel e justo para nos honrar. Não é para a nossa glória, não é para a glória dele. Caleb fez questão de frisar isso em todo o tempo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para nos dar. Então tome posse dessa palavra. Se Ele prometeu a você, não se preocupe. Está chegando a hora. Coloca sobre os seus pés. Não se preocupe. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Pastor, o senhor está ministrando caos? Não.
Eu estou ministrando que quem não acredita olha para o caos e para, mas quem acredita olha para o caos e diz: eu tenho um Deus maior que você. Eu estou expondo aqui a fé de alguém que mesmo 10 dos seus colegas dizendo: vamos morrer, não vai dar certo, nós não vamos tomar essa, não vamos ser proprietários dessa terra, Caleb estava dizendo: nós ficamos todo o tempo como escravo, agora nós vamos ser proprietários. Nós éramos, aleluia, aleluia, nós éramos serventes, agora nós vamos ser mordomos. E para ser mordomo, irmão, não é todo mundo não. Para tomar posse de algumas coisas não é para todo mundo não. Tem pessoas que a vida ensina, Deus manda, ele não aprende. Mas graças nós damos a Deus que a palavra é explícita. Sair da posição de escravos para homens livres, e não só livres, mas também fartos. De quê, pastor? De tudo. Fartos da presença de Deus, fartos de pão, fartos, sabe, da glória de Deus. E farto de quê? Oh Jesus, farto de fé. Porque quando Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se vê ou que não se vê, mas é a convicção daquilo que você está esperando receber. Nós temos que ter isso em nossos corações, irmãos. Deus só espera de nós que nos comportemos como verdadeiros fiéis, tementes e obedientes à sua voz. Amém. Você pode fechar os seus olhos. Deus colocou em meu coração, irmãos. Levanta a tua mão para a tua casa, para o teu trabalho, não sei. Aonde é que está a dificuldade? É para um parente distante? Leva o teu pensamento a Deus, apresentando a Ele em oração. É o seu casamento? Apresente a Deus. É um problema de saúde? Apresente a Deus. Eu estava mostrando para alguém, eu tenho 4 ressonâncias, que o médico, o doutor Alain, é um neurologista, disse assim: você não era para estar fazendo o que você faz não. Mas há uns 8 anos atrás, mais ou menos, missionária, eu trabalhava de empregado ainda, eu orando de um lugar, apresentei a Deus a minha saúde. Eu pedalo, mas o presbítero Kleber não é presbítero Kleber. E tem hora que ele fica para trás ainda. Aí, né, a gente tem que ir junto e voltar junto, né, presbítero Kleber? A gente vai lanchar junto. As costas não dói não, irmão, só um queimozinho, sabe? Vocês sabem o que eu estou falando, porque é comum dos médicos falar isso. Eu tenho um bico papagaio, uma curva na coluna, no meio das costas. Está lá as ressonâncias lá em casa. Há uns 4 meses atrás pediu a ressonância da perna esquerda, porque de vez em quando eu sinto um cansaço da perna esquerda, vou pedir uma ressonância da perna esquerda. Trabalho o dia todo, missionária Tânia. Ontem nós fomos para o Capinal, eu e o pastor Fabrício, sabe? E eu falando para eles, ele falando: eu estou cansado. Eu falei para mim: eu também estou cansado. Mas nada que impeça a gente de adorar a um Deus que é fiel, que nós entendemos que estamos aqui por causa dele, que estamos aqui para a glória dele. Que todo louvor, Lucas, que sai da boca de vocês, seja para o eterno, seja para a glória dele, porque nós entendemos que já não mais vivemos, mas é Cristo, aleluia, que está nos conduzindo nessa terra. É por isso que precisamos apresentar a Ele as nossas dificuldades, porque Ele vai nos dar condição de contradizer o óbvio, de contradizer a realidade humana, porque
Precisamos andar sempre pela fé e nunca pelas vistas. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor, apresentamos ao Senhor, meu Deus, as nossas dificuldades. Meu Deus, dificuldade às vezes que passamos, que olhando para nós não vimos condição ou condições, mas nós oramos nesse momento e acreditamos que aquilo que apresentarmos ao Senhor em oração, tendo a fé apenas do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para o Senhor abrir o mar vermelho. É o suficiente para que o Senhor mostre para aqueles que têm nos afrontado que o Senhor é Deus em Israel. A nossa fé em ação é suficiente, Deus, para que pessoas vejam, não por rancor, não por vingança, não por dureza de coração, mas somente que eles entendam que servimos a um Deus que nos ama, que cuida de nós, que cuida da nossa casa. Nós apresentamos as nossas dificuldades ao Senhor, porque se Isaías, o profeta messiânico, recebeu essa revelação e escreveu dizendo que o Senhor levaria sobre si todas as nossas transgressões, e que pelas suas pisaduras nós ficaríamos sarados. Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo que operou na vida do teu servo Moisés. Nós acreditamos nisso, que o Senhor honrou a fé de Josué e Caleb. Nós acreditamos nisso, e acreditamos que o Senhor também está a enviar uma provisão, seja ela conforme a necessidade da oração de cada filho aqui, que eu creio que aqui não tem, ou não está em nosso meio, aqueles que estão disseminando ou espalhando um boato negativo, mas todos estamos aqui, unidos em uma só fé, acreditando que o Senhor é Deus que está nesse lugar, que o Senhor é Deus que tem nos visitado na madrugada. Por isso nós oramos ao Senhor e consagramos ao Senhor tudo aquilo que é nosso, pois o Senhor é justo e fiel. Por isso, Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, ó Pai, pela tua morte na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Acredite nisso, irmãos. E não vão me impedir de caminhar. Se nós cairmos, Se diante não ficaremos de prostrados, não se abrir Deus vai nos levantar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. A tua casa não será vergonhosa, a tua casa será honrada. Agora de Se revestirá do teu poder, correndo em fé, com ousadia vou mover-me sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé.
poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você poderia aplaudir o nome do Senhor Jesus? Eu participei de um culto em uma igreja que o ministrante, antes de ministrar, ele falou assim: cadê os que estão hoje aqui para aceitar Jesus? E as pessoas se converteram, irmãos. E eu não quero usar de palavra persuasiva, eu quero ser direto. Tem alguém entre nós que hoje quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém entre nós hoje que o Espírito Santo já falou com você 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes a você, e você tem vindo a esse lugar com a sede, com a vontade, mas algo te impede? Estamos franqueando esse momento para que você venha transpor essa barreira, sabe, irmãos? Se estiver entre nós, dá um passo aqui na frente, por favor, para nós orarmos. Eu conheci um pastor que dizia assim: olha, irmão, nós não podemos ficar oferecendo muito Jesus, não. Jesus é muito precioso. Só que Jesus vai dizer que Ele veio para aqueles que se haviam perdidos. Ele vai dizer que Ele é o bom pastor, e que no aprisco dele ainda tem lugar para você, como ovelha dele. Por isso nós insistimos tanto. Tem alguém entre nós que hoje, eu não vou dizer que você decidiu hoje, porque quando você vem aqui na frente, você está igual aquele eunuco, servo da rainha egípcia Cândace. Você já está queimado, o Espírito Santo já falou com você. Você só precisa consolidar esse momento, só precisa vir até aqui à frente, para nós orarmos, e você fazer essa confissão pública, amém? Senão nós vamos orar e despedir a igreja do Senhor, amém? Vamos orar, bem para casa? Louvado seja Deus. Eu queria convidar, franquear essa oportunidade ao pastor Rodrigo Porto, para orar, finalizando, e dar a bênção apostólica, por favor. Enquanto o pastor Rodrigo Porto está orando, não se acanhe, não se intimide. Se você sentir de vir aqui na frente, venha, que nós estamos aqui, nós vamos orar pela sua vida, amém? Aleluia. Amém, irmão? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te glorificar. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Ouvimos, ó Pai, a Tua palavra e sairemos, meu Deus, fortalecidos no Senhor. Te damos graças, e assim como o Senhor nos trouxe, nos leve debaixo das Tuas potentes mãos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos dizem amém. Que Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.